Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, a deputada federal Cris Tonieto, aliada do presidente Jair Bolsonaro, pressionou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado Federal, para que desengavete pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes, ministro do STF, contestou as recentes decisões emanadas da Suprema Corte e apontou que Daniel Silveira estaria sendo vítima de arbitrariedades embasadas em vingança pessoal e perseguição política. Segundo a congressista, há desmandos e abusos que têm sido levados a efeito por ministros da Suprema Corte. Um único ministro simplesmente se acha no direito de mandar no Brasil, de governar o Brasil. E isso é um absurdo. Não podemos permitir esse achincalhe constante à nossa Constituição Federal. A parlamentar discorreu: o Brasil assiste a mais um lastimável episódio de autoritarismo que está sendo levado a efeito por um ditador togado que novamente cerceia o livre exercício do mandato de um parlamentar eleito democraticamente pelo povo. Dessa maneira, ela argumentou: o deputado Daniel Silveira, que se tornou um grande símbolo nacional de defesa da liberdade, simplesmente, mais uma vez, está sendo vítima de vingança pessoal, de perseguição política. Está sendo alvo de arbitrariedades de um ministro que, diga-se de passagem, não foi eleito e se arvora no direito de perseguir, de censurar e de calar a voz de um legítimo representante do povo. Nesta atuada, ela convocou: infelizmente, o ativismo judicial está sem precedente no nosso país. O ativismo judicial já chegou longe demais, graças à covardia de muitos parlamentares aqui presentes que apequenam esta instituição. Não é possível que, por medo de retaliação, por rabo preso ou, quiçá, por conveniência, os parlamentares tenham medo. Não é possível que os parlamentares aqui presentes não se levantem para defenderem suas prerrogativas que constantemente têm sido violadas. A nossa Constituição Federal está sendo rasgada constantemente. Há quase 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla, em última instância, a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, nobres colegas parlamentares, o Brasil assiste a mais um lastimável episódio de autoritarismo que está sendo levado a efeito por um ditador togado, que novamente cerceia
o mandato, o livre exercício do mandato de um parlamentar que foi eleito democraticamente pelo povo. O deputado Daniel Silveira, que se tornou um grande símbolo nacional de defesa da liberdade, simplesmente, mais uma vez, está sendo vítima de vingança pessoal, de perseguição política, está sendo alvo de arbitrariedades de um ministro que, diga-se de passagem, que não foi eleito e que se arvora no direito de perseguir, de censurar e também de calar a voz de um legítimo representante do povo. Infelizmente, o ativismo judicial, ele está sem precedente no nosso país. O ativismo judicial já chegou longe demais graças à covardia de muitos parlamentares aqui presentes que apequenam esta instituição, o parlamento. E aqui eu não estou falando de uma pessoa, eu estou falando de uma instituição. Estou falando de garantia das nossas prerrogativas parlamentares que estão sendo violadas diuturnamente, meus caros. Não é possível que por medo de retaliação, por rabo preso ou, quiçá, por conveniência, os parlamentares tenham medo. Não é possível que os parlamentares aqui presentes não se levantem para defender as suas prerrogativas, que constantemente têm sido violadas. A nossa Constituição Federal está sendo rasgada constantemente. Há tantos desmandos, há tantos abusos que têm sido levados a efeitos justamente por ministros da Suprema Corte. Aliás, um único ministro simplesmente se acha no direito de mandar no Brasil, de governar o Brasil. Isso é um absurdo. Nós não podemos permitir esse achincalhe constante à nossa Constituição Federal. Defender a honra deste parlamento é uma medida que se impõe. É fundamental, inclusive agora me dirijo ao presidente do Senado Federal, ao senhor Rodrigo Pacheco, que honre o cargo que ocupa, que desengavete, sim, os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. São diversos pedidos de impeachment que se encontram no Senado, todos eles na gaveta. Urge a necessidade que esses pedidos de impeachment sejam desengavetados, até para que a gente não possa continuar envergonhando o Brasil. O Brasil pede uma resposta, as ruas pedem uma resposta. E o Brasil diz: Daniel Silveira livre. Por quê? Porque as nossas premissas, as nossas prerrogativas parlamentares precisam ser respeitadas. Não é possível que neste parlamento a gente não possa resgatar a nossa autonomia e a honra, a dignidade que esse parlamento tem. Então, fica aqui o meu apelo, fica aqui também o meu pedido ao presidente Arthur Lira, que possa sustar o pedido de ação penal que tramita no STF, que é a 1044, contra o Daniel Silveira. Presidente, boa tarde, nobres colegas que estão aqui no plenário nessa data. Data que a gente não tem a dimensão do que vai representar para a nossa história, para a história do parlamento brasileiro, para a história dessa nação. E pode sim ser uma história positiva a partir do que nós faremos aqui, como também negativa. Eu acredito que a maioria dos parlamentares, se não todos, tem repúdio de imaginar que entrarão para a história como parlamentares que compuseram uma legislatura que iniciou um processo de ditadura do judiciário escancarada, porque velada já está posta há alguns anos. Há pouco mais de um ano, esta casa, esta legislatura cometeu um grande erro. Um erro, eu diria, incomparável com qualquer outro que possa ter passado por votação dos deputados, dos parlamentares. Agora é possível não desfazer esse erro, mas minimizar, dar um basta, estancar a sangria da nossa dignidade aqui enquanto parlamento brasileiro. E é claro, eu estou me referindo ao caso Daniel Silveira, que de maneira muito corajosa está firme no propósito de, apesar das consequências que pode enfrentar, garantir para o povo a sua liberdade. Porque não é a figura do Daniel Silveira que está sendo ultrajada, mas a nossa liberdade, a liberdade do povo.
E ele entra já para a história, também independente do que vai acontecer daqui para frente, mas já está na história como um herói que está lutando pela nossa liberdade. E eu, como parlamentar dessa mesma legislatura, e tenho honra disso, Daniel, de compor essa legislatura do seu lado, eu não iria me omitir. Uma pirraça, um sentimento de vingança infantil de um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ser motivo para que nós nos curvemos ao Poder Judiciário. Fica o meu apelo para que a mesa diretora dessa casa, em especial o presidente Arthur Lira, reveja seu posicionamento e coloque em pauta a sustação dessa ação, que traga para decidirmos sobre essa e qualquer outra medida cautelar que envolva parlamentar dessa casa. Eu vou repetir: todo poder emana do povo, e que esse poder é exercido por nós aqui, estamos aqui, e nós temos a responsabilidade de resolver esse grande problema que foi criado pelo judiciário e infelizmente de certa medida referendado por nós. Mas nós podemos estancar essa sangria, como eu disse, a partir de hoje. Conte comigo, Daniel. Eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro, em maioria, está do seu lado, meu irmão. Obrigado, presidente.